Vamos começar logo nossa live. Esse tema, gente, que gera tanto sofrimento, que carrega tanto sofrimento, né, em tantas pessoas, né? Obrigada, Matheus, obrigada de verdade. Que é a tal da carência. Que sentimento é esse? Que dor é essa? Por que essa diacha dessa carência existe? Né? Como resolver isso? Por que a gente sente assim de forma tão intensa? Né? Então, gente, um favor que eu vou pedir pra vocês. Se em algum momento o barulho da rua estiver atrapalhando, porque hoje, agora eu tô olhando, eu esqueci de fechar a janela, vocês podem reclamar, tá? Pode falar, Dri, tá atrapalhando, que eu vou lá e fecho. Tá? Me avisem. Deixa eu até... Pronto. Então, vamos lá. O que é essa diacha dessa carência? Né? Que dor é essa? Por que ela permanece? Por que muitas vezes essa dor só se intensifica durante a nossa vida? Né? Muitas vezes, e veja, né? A carência, eu falo que ela é uma das grandes feridas humanas, porque ela acaba contaminando muitas vivências. Né? Essa é uma experiência que eu sempre trago pra vocês, né? Quem já assiste as minhas lives há algum tempo. O quanto que a minha carência, né, ou seja, o sentimento de que eu ia ser abandonado, o sentimento de que o amor era escasso, né, me fez no início do relacionamento ficar extremamente insegura, me fez no início do relacionamento sentir uma briga como um abandono, porque é isso que a carência gera. A carência, ela é um poço sem fundo, onde a gente vê as coisas de uma forma muito exagerada, a gente sente as coisas de uma forma muito exagerada, então... sei lá, um não se torna um abandono. E é só um limite, é só um não, né? A gente tem uma demanda infinita, ou seja, por mais que a gente receba, a gente quer continuar recebendo, quer continuar recebendo, quer continuar recebendo, como se a gente nunca tivesse de fato nutrido, né? Como se a gente nunca tivesse de fato preenchido do que a gente recebe. Então a gente vai aprofundar bastante nesse tema hoje. Quem aqui se sente carente? Levanta aí um dedinho. Quem se sente carente? Quem sente essa dor de carência? Quem geralmente aqui, pra gente identificar, né, gente, a dor da carência, é um sentimento de que você precisa sempre da aprovação do outro, de que você tem uma dependência emocional, ou seja, você precisa muito que a pessoa qualifique o que você tá fazendo, que a pessoa confirme o que você tá fazendo, você se sente por você mesmo muito insegura, então você tem dificuldade de lidar com críticas, você tem dificuldade de lidar com o limite do outro, você tende a sentir as coisas ou pensar que o outro tá te rejeitando, te abandonando. Quem é que sente essas dores aqui? Legal, Ana, legal, que bom que você tá colocando aqui. Eu vou conseguir falar mais e aí vocês vão conseguir identificar melhor essa dor, tá bom? Então vamos começar falando sobre a frase inicial, que eu sempre gosto de trazer. Essa frase inicial, gente, eu escolhi porque ela traz pra gente exatamente, né, a demanda que gera a carência. E eu trouxe, porque é isso, eu trouxe aqui de uma pessoa maravilhosa, que é Rogers, o pai da linha humanista, né, uma pessoa fundamental dentro da psicologia e dentro da linha que eu trabalho, né, a linha terapêutica que eu trabalho. E porque é isso, né? Às vezes eu fico só falando aqui, nós somos seres demandantes, nós temos demanda de aceitação, Tá, Adri, mas quem disse isso, né? Isso é real? A gente realmente tem essa demanda? Tem. Inclusive, a gente tem muitas pesquisas e experimentos mostrando que a indiferença, gente, a desqualificação é uma das dores maiores da humanidade. Porque, em termos emocionais, é um sentimento de morte, você ser excluído, sofrer indiferença, não ser visto. Então a gente vai ter carências que vivem isso num tom bem grande, que é o que a gente chama de carência de amor, ou seja, a minha existência foi desqualificada, a minha existência, né, como uma pessoa foi diminuída, foi rejeitada. E a gente tem essas carências de tom menor, que é quando a nossa capacidade é desqualificada, e aí a gente fica carente nessa necessidade das pessoas nos confirmarem, nos elogiarem, ou a gente fica carente, né, das nossas emoções, né, que a gente chama me fugiu aqui, aceitação, carência de aceitação, que é quando as nossas emoções são entendidas a partir dos comportamentos que a gente vive, a partir das vivências e das experiências que a gente tem na vida, que são ruins, né, que nos enfraquece, ou seja, suas emoções não são bem-vindas. Eu vou falar isso com calma, tá? E aí a gente tem, então, o sentimento de que a gente não pode expressar as nossas emoções, de que a gente tem que dar conta de tudo. Geralmente é aquela personalidade mais dura, mais rígida, forte,
Aquela pessoa que chega e parece que dá conta de tudo e no fim das contas tá lá, morrendo de medo, super inseguro. Muito dessas pessoas acabam também no processo terapêutico, né? Exatamente porque acabam criando uma crise de ansiedade, porque, cara, se eu exijo de mim, eu só tenho valor se eu der conta de tudo, gente, imagina o grau de ansiedade dessa pessoa. Imagina o grau de insatisfação dessa pessoa, porque ela ainda é um ser humano. Ela pode dar conta de muita coisa, mas ela vai falhar e ela não vai dar conta de tudo. Então, essas frustrações que fazem com que ela se sinta, então, de que, meu Deus do céu, então eu vou ser rejeitada e não vou ter mais valor, é o que acaba gerando aí transtornos ansiosos e etc. Que é uma carência, tá, gente? Então, vamos lá pra frase. Vocês veem como eu sou, né? Comecei a falar uma frase, já fui... Vamos para a frase para vocês entenderem a demanda as necessidades. Assim como a criança tem a necessidade de uma casa, assim como a criança tem a necessidade de comida, assim como a criança tem necessidade de proteção, ela tem necessidades emocionais fortíssimas. Então vamos lá. Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Então vocês vão perceber, gente, que a carência, ela acaba sendo a marca, né, dessas dores. Ela acaba definindo também muito da nossa autoimagem e por isso ela fica num ciclo sem fim. Então o que ele está falando aqui é exatamente que quando um indivíduo é compreendido, ou seja, quando um indivíduo se sente visto, se sente importante, né, e aceito, ou seja, aquela pessoa sente que o que ela é o suficiente para ser amada. Ela pode ser imperfeita, ela pode ser um ser humano que ela vai ser amada e aceita. Quando isso acontece, ela se sente então segura, né, para poder viver uma vida construtiva, positiva e construtiva. Tá bom? Então aqui é para provar que a gente de fato tem demandas emocionais. Nós somos seres demandantes. Tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe pra gente hoje 4 tópicos, tá? Pra gente debater. 1, o que é a carência. 2, os tipos de carência, né? Porque aí vocês podem um pouco tentar definirem qual é a dor que vocês sentem. 3, explicar por que a carência acaba se tornando um fluxo sem fim, né? Ou seja, a gente fica preso, refém desse sentimento, tá? E como que a cultura, a nossa sociedade acaba também atrapalhando isso, acaba incentivando que a gente fique nesse ciclo, tá bom? Então vamos lá. Número 1, o que é carência? Então é o que eu tava falando, nós seres humanos somos seres demandantes, né? Nem sempre todas as nossas demandas são atendidas, por quê? Porque nós somos criados por outros seres humanos. Nós somos criados dentro de um sistema familiar que tem as suas próprias questões. Então tem família que tem dificuldade de dar afeto, tem família que é mais rígida, mais dura, tem família que é mais distante, mais fria, tem família que é totalmente descompensada, que tem muita agressão, que tem violência, que tem abandono, que tem rejeição, que a pessoa não consegue criar outra, que, enfim, tem de tudo, né, gente? Então, dentro do nosso processo, a gente normalmente não tem todas as demandas atendidas mesmo, não tem. Então, pode ser que uma dessas demandas que ficaram escassas, que ficaram sem ser atendidas, se torne uma marca. Essa marca, que é uma ferida, se chama carência, tá bom? É uma demanda não atendida, deixou uma marca em mim, tá? Que é um buraco emocional. Então, carentes e com o sentimento de que não merecemos. É muito importante essa parte, tá? Nós nos definimos pela nossa ferida. É muito importante entender que, além da dor de não receber, a gente se define por isso. Então, a criança ela não tem a capacidade de processar que aquilo é uma dificuldade do meu pai. Que aquilo é porque minha mãe viveu aquilo também. E aí, por isso, ela tá reproduzindo isso. Gente, criança não tem essa capacidade. Ela tá ali numa conta muito matemática, que é eu recebo, é porque eu sou bom o suficiente. Eu não recebo, é porque tem algum problema comigo. Eu sou totalmente rejeitado, tem algum problema muito sério comigo. Eu não mereço amor. Ou eu sou muito desqualificado nas minhas capacidades. Quando eu faço uma coisa, nunca é bom o suficiente. Ou eu tô sempre sendo super protegido. Eu não posso confiar em mim, eu não tenho capacidade, eu não tenho potência. Ou se toda vez que eu expresso uma emoção, né, que é uma coisa intuitiva, que é uma coisa natural da nossa humanidade, eu sou reprimido, para de ser bobo, para de ser fresco, para de ser, tá feliz porque, enfim, se eu sou reprimido, desqualificado nesse sentimento, eu vou começar a falar
eu não sou, eu não posso confiar em mim, o que vem de mim não é confiável, né? Tem alguma coisa quebrada em mim que eu preciso esconder. Então, isso se torna uma ferida que nos define. Essa carência, essa falta, é uma ferida onde a gente se define. A partir da falta, entenda, tem duas coisas que nos marcam e que nos ferem. São as agressões e são as carências, porque a carência, ela é sentida pela criança como uma agressão. Ela é sentida pela criança como uma falta. O que eu fiz? Por que eu não sou bom o suficiente para receber amor e afeto? Por que tudo que eu faço nunca é bom o suficiente? As pessoas sempre acham ruim. Ou por que sempre quando eu vou tentar fazer alguma coisa, as pessoas correm pra fazer antes de mim, como se eu não desse conta de fazer? Ou por que sempre quando eu expresso minha tristeza, minha raiva, eu me sinto inconveniente? As pessoas me desqualificam e eu sinto que eu tô errado. Percebe? Essa pergunta marca a gente e faz com que a gente vá pra vida com uma baixa autoestima, inseguros e com carência. Porque se eu entendo que eu não sou bom o suficiente para ser amado, se eu entendo que eu não tenho competência e capacidade, e se eu entendo que as minhas emoções fazem de mim inconveniente, tiram o meu valor, me faz uma pessoa fraca, eu vou pro mundo o tempo todo querendo confirmar o meu valor nesses aspectos. Eu vou pro mundo querendo confirmar isso, porque eu não tenho isso confirmado dentro de mim, tá bom? Então é importante entender que esse buraco emocional, essa falta, essa necessidade que ficou escassa, ela gera uma marca psicológica. Assim como apanhar, assim como ser agredido, isso gera uma marca. Essa falta gera também uma marca e também define a nossa personalidade. A forma que você se vê, a sua autoconfiança, a sua autoestima, o quanto você confia em você, o quanto você se sente com valor, define a sua personalidade também, tá bom? E por isso que a gente precisa tratar. Por isso a gente precisa entender essas feridas para que a gente consiga ter chance, né, de ressignificar, ou seja, de poder nos ver de uma outra forma. Fazer uma compreensão hoje enquanto adultos dessa ferida, para que você não fique mais se definindo por ela. Porque enquanto você ficar se definindo por ela, você ainda tá refém lá, né, dessa agressão, dessa falta que você viveu, tá bom? É isso que eu tô explicando, tá, Thiago? A gente vai passar por essa parte de tratar, tá? Mas o primeiro passo é a gente entender que isso é uma ferida, tá? E aí vai ficar muito claro que socialmente muitas vezes as pessoas entendem a carência como uma fraqueza, o que é um problema, gente, porque deixa a gente ainda mais distante do acolhimento que vai ajudar a gente a curar essa ferida, tá? Então vamos lá. Quais são os tipos, né, de carência? Eu coloquei 3 tipos de carência aqui. 1, carência de amor. Quer dizer o quê? Pessoas que viveram escassez de amor. O amor, gente, é toda forma, todo movimento, toda ação, direta ou indireta, que mostra que você é importante para aquela pessoa, tá? Pode acompanhar, Thiago, que você vai entender. Então, toda ação pode ser uma fala, eu te amo. Pode ser o fato de eu me preocupar com você. Pode ser o fato de eu te dar suporte. Pode ser o fato de eu te colocar limites. Isso gera também para a criança um sentimento de segurança e de importância, né? Afinal, esses adultos estão aqui se preocupando comigo, gastando tempo e energia em colocar limites, enfim, em conversar e falar comigo, né? Então, existem diversas formas da criança se sentir amada, tá? Só que existem alguns casos que a criança não vai se sentir amada. Quais são esses casos? É um caso de um abandono, né? Ou seja, pessoas que são de fato abandonadas, às vezes são deixadas com o avô, com o tio, ou são deixados de fato no orfanato, né? Porque aquela mãe não teve condições, ou porque aquela mãe não quer criar, enfim, a criança sente a minha existência não teve valor o suficiente para ser amada por aquela pessoa. Então eu fui abandonada. Existe um outro tipo de abandono, gente, que é um abandono presente. É um abandono presencial, que a gente chama, que é a indiferença. Então, a indiferença é o quê? Eu moro na mesma casa que a criança, mas eu não cuido dela. Existe um abandono de menor, entende? Eu não cuido da comida dela, eu não cuido dela, eu não quero saber. Não cuido. Então, ela tá ali indiferente, né? Talvez eu olhe só o básico. Então, essa criança também sente que a existência dela não é importante, não tem valor, é inconveniente. Então, a carência de amor gera uma desqualificação no existir, gera uma desqualificação na presença e existência daquela pessoa, percebe? Outra forma de viver a carência de amor são agressões graves,
pessoas que são muito agredidas, pessoas que são abusadas fisicamente, psicologicamente, sexualmente dentro da família, de forma, né, grave, coisas graves como essa, também faz então eu sentir de que eu não tenho importância, afinal eu tô sendo tratada como, né? Então, um pai que espanca a criança e a criança, né, às vezes se machuca de fato nesse espancamento, né? Ou um abuso sexual dentro da família. Isso tudo gera um sentimento para a criança de que a existência dela não tem valor e por isso é tratada de qualquer forma ou de forma violenta e agressiva, tá bom? Então, gente, é uma carência mais grave essa, porque acaba gerando uma mensagem de existência. A minha existência não é o suficiente. Então, essas pessoas geralmente vão ter um sentimento e uma dor de eu não sou o suficiente e o mundo não é confiável, as pessoas são ruins. Então, as pessoas que têm carência de amor geralmente têm um sentimento muito forte de que elas não têm muita saída e por isso entra às vezes o processo depressivo. Um sentimento de que a vida não tem saída, sabe? De que, porque veja, a cura, gente, da nossa carência é exatamente a gente atender a nossa necessidade. Essa pessoa, ela precisa de amor dela e precisa, então, com esse amor próprio, encontrar pessoas, né? Se sentir merecedora para receber de outras pessoas o amor também. Entende? Então, é o que gera a cura da carência. É a gente primeiro ressignificar essa nossa autoimagem. Sim, eu sou merecedora de amor e eu ter esse amor pra me dar, ou seja, ao invés de eu pensar eu sou péssimo, eu falar não, eu não sou péssimo e eu existem pessoas, isso é uma questão deles. Isso não define o meu valor. Define a atitude daquelas pessoas, definem eles. E infelizmente, gente, quem não vive isso acha isso uma realidade muito, muito longe. Mas eu, como psicóloga clínica que atendo há 6 anos, posso garantir, isso é uma coisa que acontece muito, muito. Carência de amor. Crianças que são muito agredidas fisicamente, emocionalmente e acabam tendo esse sentimento de que a existência delas não tem valor. E por isso ficam muito carentes, né? E aí ficam carentes exatamente nessa confusão. Ao mesmo tempo que eu quero muito o amor de alguém, eu sinto que eu não mereço e eu sinto que eu nem posso confiar. Então fica uma confusão e aí fica um ciclo sem saída mesmo. Eu fico sempre reforçando, né, de que eu não sou bom o suficiente, buscando relações às vezes que são destrutivas, repetindo padrões, né? E mesmo quando eu recebo de alguém, eu logo encontro uma forma de boicotar, porque essas pessoas podem se tornar pessoas muito agressivas e reativas também, por estar com medo de serem agredidas de novo, abandonadas de novo, rejeitadas de novo. Elas não querem sentir essa dor de novo, apesar de já sentir constantemente. Elas não querem passar por isso de novo, então acabam sempre reagindo às coisas. Sabe aquela história assim, eu abandono antes de ser abandonada? Então, quando eu sinto que existe alguma ameaça, eu já casco fora, pra não ter perigo de eu sofrer o sentimento de ser abandonado? É mais ou menos isso, porque esse é um sentimento muito dolorido. O sentimento de que a sua existência não tem valor é um sentimento muito dolorido, tá? Se tiverem dúvida, gente, pode falar. Alguém se encaixou nessa carência de amor? Alguém vê que viveu, de fato, num ambiente de muita escassez de afeto, de amor? Pode falar eu, tá? Se quiserem, tá, gente? Compartilhar, fiquem à vontade. Uma segunda forma de carência, gente, é a carência de confiança. O que é a carência de confiança? É aquilo que afeta a nossa capacidade de ação, é a nossa potência, o nosso movimento. Tá? Geralmente, como é que isso acontece? Desqualifica o quê? Enquanto a carência de amor desqualifica a sua existência, esse desqualifica a sua ação, o seu movimento na vida. E isso acontece como? Eu vejo 2 formas muito claras e didáticas para passar para vocês. Quando você é muito criticado. Então, aqueles pais que são muito exigentes, que nada é bom o suficiente, que você entrega ali um 9,5 e o pai acha ruim, que podia ter sido 10, né? Ou que você arruma ali a casa, mas em vez dele elogiar e falar parabéns, minha filha, meu filho, por ter feito isso. Não, mas faltou tal coisa. Então, aquelas pessoas que viveram em lares, né, em famílias, que sempre tem um ponto, né, de desqualificação e de crítica sobre o que elas fazem. Isso vai começando a gerar um sentimento de que a minha ação, o meu movimento não é o suficiente, eu não tenho poder de ação na vida, existe uma desqualificação, a gente começa a ficar inseguro quanto ao nosso poder de ação, né? Ou pessoas, por exemplo, que são super protegidas, né? Ou seja,
A criança vai fazer alguma coisa, deixa que eu faça no seu lugar, deixa que eu resolvo pra você, vai gerando ali uma dependência emocional muito grande, né? E isso gera o sentimento de que ela não tem capacidade, porque ela não tá tendo experiência na vida, ela não tá tendo a possibilidade de experimentar as coisas da vida. Então isso vai gerando um sentimento pra ela de que ela não tem capacidade. Isso gera uma carência, gente, de ação, né? De movimento. Já vou responder, tá, Renata? Isso gera e isso pode acontecer muito também, tá, Renata? Isso que você trouxe. Isso pode ser também uma forma, tá? A comparação pode sim ser uma forma, né, de gerar uma carência de confiança, tá? Porque, veja, eu posso até me sentir amado em termos gerais da vida, mas eu posso sentir que eu não posso confiar em mim, em relação à minha ação, ao meu movimento. Então, geralmente, essas são pessoas que estão sempre muito inseguras no seu movimento. Então, são pessoas que vão começar coisas e não terminar. São pessoas que estão sempre precisando de alguém para fazer por elas. Então, elas têm sempre esse sentimento de que elas precisam ser aprovadas por alguém, de que elas precisam de alguém para salvar elas. São pessoas que têm muito esse sentimento de que alguém precisa me salvar, porque eu não dou conta sozinho. O que eu sou não é o suficiente para fazer essa coisa acontecer. Né? Então são pessoas que vão se sentir sempre muito ansiosas e inseguras, principalmente na parte profissional da vida, porque é a parte onde a gente mais age, onde a gente tem mais ação. Mas isso pode também, né, percorrer por essa carência de confiança, pode percorrer por outras áreas também. Essa pessoa pode ficar insegura, por exemplo, em até escolher um sofá. Eu não confio na minha escolha, na minha decisão. Então, eu escolho um sofá, aí eu falo, mas será que essa cor tá melhor? Mas fulaninho falou que era melhor tal coisa, então talvez o que ele tá falando seja melhor do que o que eu tô sentindo e percebendo e pensando. Então, assim, acaba se tornando uma pessoa muito confusa também, porque ela não tem segurança nas decisões dela. Ela não confia de que a decisão dela é boa, de que a percepção dela é boa, percebe? Então ela acaba sempre tendo uma demanda, uma necessidade de que o outro fale pra ela. E aí, gente, entenda, essa pessoa, ela pode ser super competente, isso não tem a ver com a competência dela. Ela pode ser super competente, mas ainda assim se sentir extremamente insegura na sua competência. Ela pode fazer ótimas escolhas, mas ainda assim se sentir super insegura sobre as suas escolhas. Tem gente que chega num nível tão grande que não consegue escolher a roupa pra ir trabalhar. Precisa, às vezes, escolher antes, porque senão atrasa no dia, porque não consegue escolher uma roupa para trabalhar. Então, é muito doído você não confiar em você. É muito doído você viver confusa e indecisa, como a Flávia tá colocando aqui. Percebe? É muito doído você sempre ter que estar precisando da aprovação de alguém. E a grande questão é que mesmo quando você recebe a aprovação de alguém, você pode até se sentir, ai, que delícia, que bom. Então, esse jeito que eu tô fazendo é ótimo. Mas logo depois você já tá insegura de novo, já tá dependendo de novo de outra opinião. E aí, entenda, gente, existe uma diferença entre ter apoio e suporte, ter ajuda. Isso é uma coisa que eu sempre incentivo vocês a terem. Porque eu acho que a gente não precisa viver uma vida mais dura do que ela já é. A gente deve e merece receber apoio. Mas outra coisa é a gente depender disso. Porque a gente não caminha em várias coisas na nossa vida porque a gente tá dependendo daquilo. Então é importante que a gente confie na nossa percepção e entenda qual é a ferida dessa criança que faz se sentir tão insegura. Às vezes, né, gente, entrando numa coisa mais complexa, muitas vezes os pais fazem isso de forma inconsciente. Por que eles fazem isso de forma inconsciente? Porque às vezes os pais querem muito que aquela criança continue sendo um neném. Então, a mensagem que existe ali é não cresça. Não cresça. Existe uma mensagem de não cresça, existe uma mensagem de continuar dependente. E às vezes os pais vão fazer isso por uma superproteção, às vezes os pais vão fazer isso por uma grande crítica, por uma grande desqualificação. Como se fosse assim, você não dá conta do mundo sozinho, viu? Você precisa de mim pra dar conta do mundo. Entende? Essa é a mensagem que fica nas entrelinhas. Entenda, a gente não precisa ouvir isso. A partir das coisas, a dinâmica que se acontece, eu entendo isso. Eu preciso, eu não dou conta sozinha. Entende? A diferença entre, por exemplo, uma criança que não tá sabendo escrever uma palavra e eu chegar pra ela e falar, tá certo, vamos tentar de novo, é normal, você tá aprendendo, vamos tentar de uma outra forma pra você aprender? E eu dou outras sugestões, outras formas, não, mas eu tô incentivando, eu tô apoiando ela e tô incentivando ela a encontrar a saída dela, até ela aprender.
É diferente de eu chegar pra ela e falar, deixa que eu faço pra você, não tem problema não, deixa que eu faço. Ou de eu chegar pra ela e falar, nossa, mas você é muito burra, você tá aí um tempão tentando fazer isso daí e não consegue. Porque eu tô falando pra ela o quê? Você já tá atrasada. Você já tá atrasada. Então, a comparação, gente, é um perigo. Como falaram aqui anteriormente, né? O que fazer com uma mãe que ainda compara? Renata, você já é uma adulta, né? Então, limites. E aí a questão é que muitas vezes a gente entende limite como ingratidão, a gente entende limite como falta de amor, entendeu? A gente vai trabalhar isso, Flávia. Eu tô falando da origem, tá? Pra vocês entenderem a origem dessa dor. A gente vai trabalhar isso já já, tá? Como resolver isso enquanto adultas. Primeiro eu quero que vocês entendam a origem da dor de vocês, para que vocês inclusive saibam como depois, então, lidar com isso agora na vida adulta, se responsabilizando por esse buraco emocional que existe aí dentro de vocês, tá bom? Então, vão identificando aí. Será que eu tenho carência de amor? Será que eu tenho carência de confiança? Quem se encaixou na carência de confiança? Me fala, quem aqui se sente sempre insegura? Quem aqui, mesmo sendo elogiada, não confia às vezes, acha que a pessoa tá falando só pra agradar? Não confia no elogio. Quem aqui fica sempre muito confusa, indecisa, né? Quem aqui tem sempre um sentimento de precisa de alguém pra salvar ela, porque ela não vai dar conta da vida sozinha. Quem aqui tem dificuldade de agir na vida? Quem tem dificuldade de terminar as coisas? Levanta a mão aí. Quem é que se encaixa na carência de confiança? Orlando. Dani. A Diane. Tá bem. Vamos pro próximo, que é a última carência que eu trouxe. Eu tô trazendo hoje 3 pra ficar bem didático pra vocês, né? Gente, geralmente quem tem a carência de amor vai se ver em todos, tá? Geralmente quem tem a carência de amor vai sentir carência de confiança e de aceitação também. Porque, como eu falei, a carência de amor é uma desqualificação da sua existência. E as outras 2 carências é desqualificação de uma parte de você, de um aspecto da sua existência e não da sua existência total, tá bom? Então, a carência de confiança, ela é uma desqualificação da sua ação, mas ela não é uma desqualificação da sua existência. Por exemplo, às vezes essa criança ela vai ser acolhida no choro dela, os adultos vão ter paciência pra conversar com ela sobre outras coisas, enfim, ela vai ser qualificada na existência dela em outras coisas, tá bom? E o último que eu trouxe é a carência de aceitação. Gente, o que é carência de aceitação? É quando, naquilo que a gente tem mais de natural, mais intuitivo, mais humano, que são os nossos sentimentos, que são as nossas necessidades, quando a gente é reprimido nisso. Ou seja, por exemplo, eu choro e aí eu aprendo a ter vergonha do meu choro, porque eu entendo que o choro é visto socialmente como uma fraqueza. Então começa a ter vergonha daquilo. Eu tenho raiva. E aí eu começo a me sentir culpada, porque que filha ingrata que eu sou, porque eu tô tendo raiva de uma coisa, né? E aí eu me vejo como uma pessoa ruim por sentir aquilo, né? Eu sou afetuosa, e aí às vezes as pessoas da família, né, têm dificuldade com afeto. Eu sou chamada de grudenta, eu sou chamada de isso é desqualificado. Então existem várias formas das nossas emoções serem desqualificadas. Eu tenho medo. E aí eu sou colocado como, que é isso? Você não tem que ter medo, você é uma menina forte, você é um menino forte, tem que dar conta. Vai lá que você dá conta. Então, ao contrário da carência de confiança, essa criança que tem a carência de aceitação, ela vai entender a mensagem oposta. Enquanto a carência de confiança gera uma mensagem de infantilização, a carência de aceitação gera uma mensagem de cresça rápido. Seja forte, seja perfeito, dê conta de tudo. Não perca tempo com emoções. Emoções é fraqueza. Emoção é fragilidade, é fraqueza, é ruim. E aí são pessoas que vão ter essa tendência de querer dar conta de tudo da vida. São essas pessoas que vão sempre ser muito exigentes consigo. Por mais que elas façam, elas acham que ainda não é o suficiente. Percebe? Qual é a carência, gente, dessa pessoa que tá sempre, que não tem aceitação? Exatamente de ser aceito. Exatamente de ser aceito. Então são pessoas que têm dificuldade de expressar as emoções delas, porque elas têm medo de ser rejeitadas, né? Têm medo de ser vistas como fracas. Né? Então é exatamente nessa parte mais emocional. Essa é uma pessoa que tem que ser mais paredão. Sabe aquela pessoa que você chega e ela é uma parede?
que ela dá conta de tudo, ela faz tudo, ela resolve tudo, com ela não tem tempo ruim, que você acha que ela é uma pessoa, né, às vezes super bem resolvida, mas na verdade essa pessoa, ela tá super ansiosa, porque o sentimento dela é que se ela não der conta de tudo, acabou a vida pra ela. As pessoas vão rejeitar, o valor dela acabou ali, quando ela não dá conta de tudo. Quando ela erra, acabou o valor dela. Afinal, ela errou, é exatamente o que traz valor pra ela, porque ela já é uma bobinha que sente emoções. Então, ela tem que dar conta de tudo. Então, são pessoas que ocupam muito o espaço de salvadora, ou seja, aquela pessoa que tem que ajudar todo mundo, salvar a vida de todo mundo, que se abandona às minhas próprias necessidades e se tornam besteira. O que importa é a necessidade do outro. Então, eu me abandono para poder estar ajudando todo mundo em volta, resolvendo a vida de todo mundo. Então, às vezes, eu mesmo tô ali sem dinheiro, endividada, mas mesmo assim, tô ajudando todo mundo, dando dinheiro para todo mundo, porque eu entendo que isso é que me dá valor. É minha serventia, é minha utilidade, tá? A pessoa que tem carência de aceitação, ela entende que é a utilidade dela, é o oposto da carência de confiança, né? Porque são pessoas que têm confiança na ação, mas elas dependem dessa ação para ter valor. Então, elas estão o tempo todo se cobrando, elas estão o tempo todo salvando todo mundo. São pessoas que são persecutórias consigo mesmas, né? Estão sempre se criticando, se diminuindo em relação às suas ações. Sempre tudo que elas fazem é insuficiente. Porque ela é definida pelo que ela faz e não pelo que ela sente. E aí, o que começa a acontecer? Essa pessoa começa a ficar super sobrecarregada na vida. Como ela sempre tem uma demanda muito exigente dela, ela começa a ficar muito ansiosa, ela já acorda ansiosa, tem dificuldade de dormir. Afinal, para que ela alcance o patamar que ela fantasia que ela tem que ter, ela precisa de movimento insano na vida dela. Às vezes, eu falo com as pessoas, né, que tem esse padrão. O que você precisa fazer no dia para poder se sentir satisfeito? E a pessoa me gera uma lista gigante, perfeita, desconsiderando todas as demandas humanas, fome, vontade de ir no banheiro, sentimentos, tristeza, raiva, alegria, dores de cabeça, todas as demandas humanas, porque é só assim, só se ela virar um robô que ela vai ficar satisfeita. Que existe uma exigência de que ela seja perfeita. Então, essa pessoa, ela tem uma carência enorme de aceitação. Ela precisa, né, a carência dela é sentir que o que ela é, enquanto pessoa, já é o suficiente para ser aceita. Então, a gente sempre fala aqui, né, esse é um condicionamento do se. Você vai ser amada se você for forte, se você der conta de tudo, se você for uma boa pessoa, se. Entende? E aí, essa pessoa fica ali com uma carência enorme, né, gente? Porque, veja, ela pode não pedir nada pra ninguém, mas se ela faz tudo, é porque ela quer manter uma imagem, e isso é uma carência. Isso é uma carência. A gente só vai além dos nossos limites quando a gente tem uma dor. A gente não faria isso autenticamente. Se a gente tá saudável, se a gente tem autoconfiança, de verdade, a gente respeita nossos limites. A gente não precisa estar provando uma imagem o tempo todo para todo mundo. Percebe? Então, a dificuldade dessa pessoa vai ser exatamente acolher o seu limite, as suas emoções, entender que ela tem direito, sim, de sentir tristeza, de sentir medo, que isso não diminui ela, não diminui o valor dela, de que ela merece também receber apoio e não só dar conta de tudo, que ela não precisa ser perfeita para ter valor. Percebe? Então, isso é uma carência e um sentimento. Essa pessoa, ela tem uma tendência a querer viver muito por aparência, tá? Então, enquanto a pessoa que tem carência de confiança, ela precisa de alguém para salvar ela, a pessoa que tem carência de aceitação, gente, ela precisa de alguém para salvar. Por quê? Porque ela entende que ela só tem valor sendo útil. Então, a gente brinca e fala assim, né? Essas são pessoas que geralmente se atraem, tá, gente? Porque elas se complementam. Então, a gente brinca geralmente assim, né? Só tem uma vítima se tem um salvador. E só tem um salvador se tem uma vítima. Eu não vou ser uma salvadora se o meu noivo não precisa ser salvo por mim. Se ele tem autonomia, se ele se sente independente e se ele se sente seguro na vida. Percebe? Assim como eu não vou ser uma vítima se o outro não fica tentando me salvar, me colocar numa situação em que eu dependo dele. Percebe? Então, acaba que essas pessoas se atraem, essas carências se atraem, mas tornam relações extremamente destrutivas. Extremamente destrutivas.
tá? Porque nessa complementação que essas pessoas fazem, veja, eu tô fantasiando que o outro tá me salvando, ou seja, eu continuo sem experimentar o meu poder pessoal, e o outro tá ainda fantasiando que eu só amo ele porque ele é necessário na minha vida. Entende? Porque ele é necessário. Eu sou seguro porque o outro necessita. E sabe uma coisa que acontece muito no processo terapêutico? Geralmente, quando essa pessoa que tem carência de confiança começa a trabalhar, né, terapeuticamente, começa a se sentir mais segura na vida, mais segura nas suas decisões, nas suas percepções, começa a fazer, né, a ter sucesso profissional, etc. O outro que sentia que o valor dele estava relacionado a essa pessoa depender dela, começa a ficar angustiado. Porque começa a sentir, mas qual é o meu lugar então nessa relação? Como que eu vou ter valor então nessa relação? E começa assim a muitas vezes boicotar o processo do outro. Por quê? Porque ele começa a se sentir inseguro, do tipo, então essa pessoa vai me amar por quê? Se o meu valor está na minha utilidade, por que essa pessoa vai me amar então? Ela precisa de mim, ela tem que precisar de mim para eu ser amada. E aí essa pessoa fica sempre muito sobrecarregada na vida, porque a fantasia dela é de que ela só é amada se ela for necessária. E não que ela é escolhida, ela não é escolhida, ela é necessária. A mesma coisa, vamos trocar, vamos dizer que quem tá aqui na terapia seja a pessoa que tem a carência de aceitação. Ou seja, aquela pessoa que sempre tá dando conta de tudo, fazendo tudo, resolvendo tudo, todo mundo. E aí ela começa a falar, entender a dor dela e falar, cara, eu não tenho que me esforçar tanto pra receber amor. Cara, isso tá acabando comigo, eu tô me abandonando, eu tenho direito de gastar meu tempo comigo, de cuidar de mim. Essa pessoa começa a curar essa carência, essa ferida. As pessoas em volta vão se assustar, vão falar, o que aconteceu? Você não me ama mais? Que você me abandonou? O limite é sentido como abandono. Por quê? Porque aquela pessoa dava tanto que as pessoas se acostumaram a ser amadas por ela daquela forma, dando excessivamente. E aí até um post que eu fiz, eu não sei se eu fiz ou se eu vou fazer, mas acho que eu fiz. Que é, gente, não acha que vai ser no primeiro limite que todo mundo vai te aplaudir, vai falar, uhul, parabéns, muito bem-vindo. Entenda que os seus limites e a sua mudança vai impactar suas relações. Porque essas relações, elas de alguma forma se encaixavam naquela pessoa que você era. Quando você começa um processo de transformação, essas relações vão ter que mudar também a sua forma de funcionar, sua forma de se sentir na relação. Qual a importância de cada um dentro dessa relação vai ter que mudar, vai ter que renovar. E por isso, muitas vezes, o processo terapêutico pode gerar divórcio. As pessoas falam assim, né? Ah, mas o processo terapêutico gera muito divórcio. Não, o processo terapêutico gera progresso. A questão é quem topa esse progresso. Porque às vezes quem tá em volta, a gente não vai topar o progresso. Não vai querer sair da sua zonazinha de conforto. Que é, eu sou vítima e você precisa me salvar. Ou, eu sou o salvador e você precisa de mim. Às vezes as pessoas em volta não estão dispostas a sair das suas próprias zonas de conforto. E aí, óbvio que se eu sempre fui desqualificada na minha competência e eu começo a descobrir a minha competência, a minha capacidade, eu começo a me amar, eu começo a sentir que eu sou capaz sim, etc., eu não vou mais admitir alguém me controlando, alguém falando como eu tenho que fazer, alguém fazendo no meu lugar. Eu quero me experimentar, eu quero ter minha autonomia. Assim como se eu começo a entender amorosamente que eu mereço sim falar o que eu sinto, que eu mereço sim dizer não, que eu mereço ter meu espaço, que eu não tenho que ficar salvando todo mundo, que eu mereço cuidar de mim. E aí tem uma outra pessoa ali sempre exigindo de mim, você tem que fazer por mim, você tem que fazer por mim. Aquilo vai começar a me sobrecarregar, não é o que eu quero. Então, relações que antes ficavam com diferença de poder, o progresso convida ela para uma igualdade. E aí não é todo mundo que topa essa igualdade. Tem pessoas que ainda querem ficar nesse processo de desigualdade dentro da relação. Ou porque eu ainda quero que você me salve, ou porque eu ainda quero te salvar. Então, o processo de progresso faz a gente se ver de igual, tanto nas nossas demandas quanto nas nossas potências. Porque nós somos iguais. Essa é a verdade. Você não tem que me salvar, eu não sou vítima de você. Assim como eu não tenho que te salvar e você não é vítima de mim. Nós somos seres individuais, potentes e demandantes. As duas coisas. Você tem limites, você tem emoções. Eu tenho limites, eu tenho emoções. Você tem capacidade de potência, eu tenho capacidade de potência. E é uma relação de igual, ela serve exatamente para isso. Tem hora que eu dou suporte, tem hora que o outro dá suporte. Mas a gente tá em nível de igualdade, tá bom?
Ficou claro, gente, isso? Eu nem ia falar sobre isso hoje. Mas o trem veio. Gostaram dessa explicação a mais? Então, voltando à questão da carência. A carência, então, são exatamente essas faltas. Que pode ser desde uma carência mais grave, como a carência de amor, como carências específicas, como a carência nas suas emoções, que é o que a gente chama de carência de aceitação. Porque a aceitação, gente, aceitar tem a ver com a gente aceitar aquilo que o outro é. E a gente entende que as emoções, e a gente entende que as nossas necessidades são parte essenciais da gente. A gente não nasce e fala, vou aprender a sentir tristeza, vou aprender a sentir raiva, vou aprender a sentir medo. Não! A gente nasce já sentindo tudo, desde neném, dentro da barriga a gente já tá sentindo. Isso é um aspecto essencial da nossa humanidade, não é uma escolha. Então, quando a gente começa a se sentir desqualificado nisso, a gente começa a não se sentir aceito. Ou seja, eu não sou aceito naquilo que eu sou, porque você não consegue mudar isso. Não tem como, porque você é um ser humano. Mas você tenta. Quando a gente vive essa carência aqui, a gente tenta. Fica tentando ser forte o tempo todo, ter uma imagem de perfeito, né? E haja sofrimento emocional, haja carência nesse processo, tá bom? E por isso, muitas vezes a gente vê, isso é uma coisa que vocês, se vocês não passaram, vocês com certeza vão identificar em alguém próximo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa extremamente competente na vida profissional e extremamente inseguro na vida pessoal. Extremamente competente na vida profissional, ou seja, super bem realizado profissionalmente, e num casamento péssimo, extremamente insegura, né? Achando que vai ficar solitário se acabar aquela relação, né? Ou sem conseguir encontrar um relacionamento. Por quê? Porque naquilo que a relação mais exige, que são as demandas emocionais, eu me sinto inseguro. Então eu posso tanto me distanciar desse sentimento, como eu posso me sentir extremamente insegura com ele, tá bom? Então tem muita gente que acaba tendo, né, esse padrão de ser muito competente na vida profissional e na vida pessoal, né, ser muito insegura nas relações de amizade, na relação de parceria, exatamente porque ela é que se sente qualificada só na potência dela, mas não nas emoções dela, tá? Ficou claro, gente, essa parte? Podemos passar para a próxima, além dos tipos, porque agora a gente vai exatamente entender como que o que a gente tem que fazer, né, pra começar, porque entende, isso é um processo, não é uma chave, não é porque você tá entendendo isso hoje, racionalmente, que amanhã emocionalmente você já nasceu outra pessoa. Entenda que nossa vivência emocional, gente, ela é fruto de experiências. Então eu tomo consciência pra eu começar a ter ações novas, pra com essas ações novas eu começar a ter um sentimento diferente sobre mim, tá bom? Na carência pode ter medo? Isso é uma pergunta? Gi, pode, claro, né? Tem medo, né? Medo da rejeição, medo da desqualificação, medo do abandono. Então vamos lá. O que acontece, gente? Por que a carência é um buraco sem fundo? É um buraco que vai ficando, na verdade, cada vez mais extenso na nossa vida. É um buraco que vai aumentando cada vez mais na nossa vida. Bom, tem 2 pontos aqui, tá? Primeiro, o que a gente faz quando a gente tem carência? A gente busca no externo. Então, a pessoa que tem carência de amor, ela vai buscar que o outro lhe dê amor. A pessoa que tem carência de confiança, ela vai buscar o elogio, a aprovação do outro. A pessoa que tem carência de aceitação, ela vai buscar, pela essa imagem de perfeito, a aceitação das pessoas. Entendeu? Ela ainda tá buscando. Ela também tá buscando. E ela tá buscando por essa imagem de ser perfeito. Então, o que a gente faz meio que intuitivamente? A gente continua buscando fora, a gente continua buscando no externo isso. Só que quando a gente está buscando no externo atender essa carência, 2 coisas podem acontecer, que é o que geralmente acontece e deixa a gente num ciclo infinito dessa carência, refém eternamente dessa ferida, tá? 2 pontos, que um é, eu encontro alguém que me dá, mas lembra que eu falei pra vocês que a carência, além de ser uma dor de não receber, é uma dor de me definir? Que eu começo a me definir por ela, ou seja, eu me sinto incapaz, eu me sinto não merecedora, eu me sinto insuficiente, eu me sinto inconveniente. É o que acontece aqui. Eu posso até receber, pode ter até alguém que me dê amor, mas como eu não me sinto merecedora, como eu sinto que quem eu sou é insuficiente para ser amada, para ser aceita, ou para ser confirmada,
né? Eu não acredito, não me nutro naquilo. Eu posso até acreditar e eu posso até ficar felizinha por um tempo, mas logo isso vai acabar e eu já vou estar de novo nessa demanda. Por quê? Porque eu não fui na origem da minha dor, que é o quê? Eu mesma. Hoje, gente, não é o que o outro faz que faz eu sentir isso. Eu já tô vindo pra minha vida adulta com esse sentimento. Então, por mais que eu ache alguém que me dê afeto, se eu não me sinto merecedora de afeto, eu vou ficar sempre fantasiando que essa pessoa vai me abandonar, que ela vai me rejeitar, que ela vai me trair, que ela vai me trocar, que ela vai... Eu vou estar sempre com um sentimento de insegurança, porque eu me sinto insuficiente pra esse amor. E essa pessoa pode ter amor pra me dar. Então veja, o buraco emocional muitas vezes faz com que, por mais que a gente receba, isso seja um buraco sem fundo. Então, por exemplo, aí eu vou e falo assim pra pessoa: ah, não faz isso porque eu não gosto, não. Faz assim porque é assim que eu vou me sentir amada. Aí a pessoa faz. Então tá bom, meu amor, vou fazer como você tá falando, sugerindo, porque é isso que você tá precisando. Aí chega um outro momento que eu falo de novo: ah, não, mas não faz assim. Aí a pessoa fala: não, dessa vez eu vou fazer como eu quero. Aquilo que aquela pessoa fez antes por mim, acabou. Eu não tô levando mais em consideração. Agora eu só tô levando em consideração que ela me disse não, e que ela tá me abandonando, e que ela não me ama, e que ela tá me rejeitando, que eu imediatamente me torno vítima de novo dessa pessoa. Percebe? Então a gente tem que trabalhar internamente. Porque não adianta, não é receber, é se sentir merecedor daquilo que você recebe. Indo para o segundo ponto, que é o que acontece quando a gente está buscando isso externamente, quando a gente está buscando atender e curar essa ferida externamente, o que muitas vezes acontece? A gente busca pessoas que repetem o padrão que eu vivi. Porque se eu não me sinto merecedora, então tudo bem eu encontrar um cara ou uma mulher que me abandona, que me trai, que me desqualifica, que me rejeita, que desqualifica as minhas emoções, que critica as minhas ações, porque isso está naturalizado. É o que eu mereço, é quem eu sou, é como eu me defini, é o valor que eu defini. Então percebe que quando a gente busca externo, a gente fica sem saída, quando a gente está buscando isso fora da gente. Por quê? Porque ou a gente busca padrões de pessoas que reproduzem essas dores, que reforçam essas rejeições, essas desqualificações, esses abandonos, essa carência, essa dor. Ou a gente encontra pessoas que têm para nos dar, mas a gente sempre se sente inseguro, né? A gente sempre sente que aquilo é escasso, que aquilo é mentira e que a qualquer momento aquela pessoa vai de novo me desqualificar, me abandonar, me rejeitar, porque eu não sou suficiente. Então a grande questão, gente, é que hoje, enquanto adultos, a gente vai precisar entender a ferida. E é quando a gente vem, enquanto psicólogo, explicando a questão da ferida, da criança ferida que a gente chama. Por que a criança ferida, ela tem tanta importância no processo de desenvolvimento pessoal? Porque é ela que guarda as maiores chaves da sua personalidade. Porque foi nesse momento que você definiu muito do seu valor, da sua personalidade. Foi ali que você tomou muitas decisões a partir dessas experiências externas que você teve. Então você vai precisar trabalhar a sua autoimagem, como você se vê, como você se trata. Se você não se sente boa o suficiente, se você não tem esse amor para se dar, se você não se sente merecedora de amor, não adianta receber de alguém. Vamos pensar aqui, ó, por exemplo, síndrome do impostor. Eu tenho uma live até sobre isso. Pessoas que foram muito desqualificadas, têm a carência de confiança, ou seja, desqualificam a sua competência, a sua ação. E aí são pessoas que são super bem-sucedidas, passaram grandes concursos, abriram grandes empresas, mas sempre tem um sentimento de impostor. Sempre tem um sentimento de que a qualquer momento elas vão ser desmascaradas, porque elas não são tão boas assim. Como se de alguma forma elas tivessem tido apenas sorte. Não foi a competência e a capacidade delas que fizeram elas chegarem até ali. Percebe? Não adianta ter o sucesso se eu não me sinto competente, se eu não me sinto capaz. Isso é uma coisa que o tempo todo eu tenho que repetir dentro do consultório. Porque não adianta a psicóloga ver o seu valor, a psicóloga ter carinho por você e ver que você merece todo o amor do mundo. A psicóloga vê o quanto você é competente, o quanto você é capaz. E nem ninguém mais fora. Se você não vê isso, você vai continuar vendo o que
você quer ver. Se você quer ver que você é incompetente, você pode ser maravilhoso em 100 coisas. Na 100ª que você errar, você vai falar, tá vendo como eu não sou bom? Porque é isso que você quer ver. É isso que a sua carência te ensinou sobre você. Percebe? Se você se sente rejeitado, né? Se você se sente... se você tem carência de aceitação, podem ter várias pessoas que te adoram, várias pessoas que te acolhem, mas numa que te rejeita, tá vendo como eu não posso expressar as minhas emoções, que as pessoas me rejeitam? Percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Porque não adianta, e por isso a gente fica num ciclo sem fim. Não adianta. Quantas e quantas pessoas eu já atendi que estavam em relacionamentos em que o outro ama, de fato, ele, mas essa pessoa, por insegurança de afeto, não consegue se sentir segura. Tá sempre desconfiando que o outro vai trair, que o outro vai abandonar, que o outro vai rejeitar, que o outro vai não sei o quê, que o outro vai nananã. E acaba boicotando essa relação. Porque às vezes a outra pessoa não aguenta, né, gente? Não aguenta, porque é muito dolorida pra outra pessoa também ficar sempre sendo desconfiada. Ou quantas pessoas que por se sentirem insuficientes topam relações tóxicas, abusivas, desqualificativas, porque sentem que aquilo é o máximo que elas merecem. Percebe? Ou que topam um emprego ruim, um emprego que elas ganham pouco, mesmo sendo extremamente competentes, porque elas acham que isso é o máximo que elas merecem mesmo. Então a mudança começa em nós, e por isso eu comecei explicando para vocês a origem dessas carências, para vocês identificarem, porque hoje você vai ter que ser a pessoa que vai se elogiar. Você tem que estar atento como você nutre essa carência, como você se fere, como você se mantém se ferindo. Percebe? Hoje você vai ter que sair do papel de vítima e entender que você tem o poder de construir a sua vida e fazer a sua parte e experimentar a sua competência, a sua capacidade. Você vai ter que colocar limite nos outros e se dar o direito de ser sensível, de ter necessidades, de sentir emoções. Porque às vezes essas outras pessoas, não é que elas não te amam necessariamente, mas elas estão adaptadas a ter você sempre fazendo tudo por elas. Ai, Adri, mas é porque quando eu falo um não, a pessoa não entende e eu fico me sentindo super culpada. Vai ter que trabalhar essa culpa pra se sentir no direito de. Porque senão você vai ficar eternamente refém disso. Percebe? Então a gente tem que tratar esses limites, tá? Hoje, enquanto adultas, né, a gente tem várias opções. Lembrar que limite é uma expressão de raiva, que é exatamente o sentimento de que você está sendo invadida, de que você está sendo desqualificada, de que você está sendo abusada. Então você está precisando se proteger. Entenda que o limite é uma autoproteção, não é uma agressão ao outro. Raiva não é uma agressão ao outro, raiva é uma autoproteção. Então, como colocar limite no outro? Você primeiro começa falando claramente, não espere que o outro entenda entre linhas. Não, claramente. Você faz isso e eu não gosto, isso faz me sentir assim, assim, assado, e eu não vou mais admitir isso. Seja coerente e consistente nesse limite. Quer dizer o quê? Não adianta você falar uma vez isso e daqui a pouco tá sendo incoerente com isso. Você mesmo se criticando, né? Ou inconsistente. Como, por exemplo, você fala uma vez isso, mas as outras 3 vezes você deixa passar. Você tem que ser firme nesse limite. Caso essa pessoa continue nesse padrão, né, existe um limite que é um limite um pouco mais duro, que é distanciamento. Olha, você não tá me respeitando, olha, você tá me desqualificando, isso tá sendo agressivo, isso tá me ferindo, então eu vou preferir ficar um pouco distante. Ou não fala nada, simplesmente só se distancia um pouco dessa pessoa. Ou o mais forte de todos, que é romper de fato a relação, né? Que às vezes, infelizmente, é necessário, né, gente? Mesmo sendo um familiar, às vezes a pessoa é extremamente tóxica e aí não tem como lidar. Mas a maioria dos pais, dos amigos que realmente gostam de você, vão com o tempo topar o seu limite persistente, claro e coerente, tá bom? Precisa ser coerente, consistente e claro, muito claro, sem entrelinhas, tá? Gente, e aí vem, né, a origem, então, é importante entender que a origem está em nós, né? Nós hoje somos os grandes agentes da nossa vida. Não é fora mais, é dentro. Então, aquilo que era externo se tornou interno. Aquela agressão que as pessoas fizeram comigo quando elas me geraram carência, hoje eu faço. Então, provavelmente, hoje eu sou a pessoa que me abandono. Hoje, provavelmente, eu sou a pessoa que desqualifica minhas emoções. Às vezes, a pessoa chega aqui com uma situação super grave
e ela tá chorando e fala, tá vendo como eu tô dramática? Ela desqualifica a própria emoção dela. Por quê? Porque chorar pra ela é ser fraca, é ser dramática. A moto. Então, hoje essa pessoa, ela mesma desqualifica suas emoções, ela mesma desqualifica as suas competências e capacidades, as suas ações, e ela mesma desqualifica o seu valor na vida, né? Que é a carência de amor. Então, olha só, como que a cultura vê a carência, né, gente? O que deixa a gente, às vezes, ainda mais distante. Vê como fraqueza. Então, não tem essa frase, tipo, ai, fulaninha é muito carente, né? Como uma forma de inferiorização, de desqualificação daquele que vive a carência, daquele que demonstra a carência, porque a gente não dá conta, a gente demonstra. Isso é mais forte do que a gente, né? Então existe um certo tom de desqualificação e de diminuição, inferiorização em quem vive essa dor. E aí, numa tentativa de eu não mostrar isso, de eu não parecer inferior, eu posso ainda me distanciar mais disso. E aí eu fico mais longe das soluções. Mais longe das soluções. Então, gente, o primeiro ponto é a gente empaticamente, amorosamente acolher essa ferida. Você não é carente porque você é fraco, você não é carente porque você é incompleto, porque você é quebrado, porque você é inconveniente. Você é carente porque, de fato, faltou algo pra você. Acontece. Agora o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou reverter isso? Como que eu me dou isso? Como que eu reproduzo essas faltas, essas agressões? Que a carência é uma agressão, tá bom? Para que eu não dependa mais do outro, nem ser vítima e nem depender do outro em ser necessário, tá bom? É exatamente. A maioria dos homens tem a carência de aceitação. A maioria dos homens tem a carência de aceitação. Por isso que a gente brinca, né, sobre masculinidade frágil. Eu tava pensando em outra coisa, mas me fugiu. Mas sobre masculinidade frágil, por isso que a gente fala sobre a masculinidade frágil, e é uma coisa muito real, que leva muitos homens à depressão grave e à ansiedade grave. Porque eu não posso expressar as minhas emoções, eu não posso sentir, eu não posso demandar, necessitar. E isso, gente, é um grande problema, porque nós somos seres emocionais. E as nossas emoções precisam ser digeridas, precisam ser usadas na nossa vida como pauta para as nossas decisões e ações. Se eu tô sentindo tristeza, é porque aquilo não tá me fazendo bem. Se eu tô sentindo raiva, é porque eu tô sendo desqualificado. Eu não tenho que aguentar uma desqualificação, um abuso psicológico, porque eu tenho que ser homem forte e dar conta de tudo, né? Então, sim, muitos homens têm a desqualificação da aceitação, mas tem de tudo, tá, gente? Muitos homens também têm desqualificação de confiança, né? E acabam ficando ali dependentes de mulheres e vice-versa. E mulheres também, que têm carência de aceitação e de confiança, além das carências de afeto, né? De amor, tá bom? Gostaram, gente, da live de hoje? Deu pra entender? Deu pra entender? Pois é, ó. A Aide falou, né? Já me disseram que não podemos demonstrar os nossos sofrimentos pro outro. Então, para que serve uma relação, né? Só para ser agradável, forte, prático? Isso não é um vínculo, né, gente? Não é um vínculo, né? Isso é no máximo uma companhia, tá? Vamos para a frase final? Ai, que pena, Thiago, mas fique tranquilo, porque, como sempre, gente, as lives vão lá pro YouTube, tá? Então, eu vi que muita gente chegou mais pro fim, né, da live, não tem problema, eu vou subir pro YouTube. Inclusive, eu subi pro YouTube, gente, a de terça-feira passada eu subi hoje, tá? Eu demorei um pouquinho, mas eu subi hoje, que é porque eu tenho tanto medo de desagradar, tá? Então, quem já tem esse sentimento, esse medo intenso aí de desagradar, já vai lá assistir, tá bom? Vamos para a frasezinha do dia final. Essa frase final, gente, fala muito sobre a solução, tá bom? Que é a solução que eu trouxe aqui pra vocês, que é trabalhar a origem desse sentimento que hoje somos nós. A origem hoje somos nós, né? Não é o externo, é aqui dentro. Que também é uma frase de Rogers, que ele fala assim: descobri que sou mais eficiente quando me posso ouvir, aceitando-me, e quando posso ser eu mesma. Então, veja, a gente é mais eficiente, gente, na cura das nossas dores quando a gente se escuta ao invés de se julgar. Então, pare de ficar julgando a sua dor. Ela existe por um motivo. Ela não existe porque você é insuficiente, fraco, ruim.
Ela existe porque foi uma experiência. E hoje, o que a sua criança ferida precisa para se curar é de compreensão e acolhimento. E não que você continue reproduzindo essa ferida dela. Senão ela vai ficar cada vez mais carente, cada vez mais insegura, né? Cada vez mais doente, tá bem? Ficou claro, gente? Gostaram da live? Que bom, Dani, que você gostou. Ide, que bom. Renata, que bom. Ju, que bom que vocês gostaram, viu? Fico muito feliz em poder fazer parte da vida de vocês. Trazendo, né, essas reflexões que pra mim foram fundamentais na minha vida, foram de fato transformadoras na minha vida e espero então aí ser um ente transformador na vida de vocês também, tá bom? Gente, amanhã vai ser tão legal a live de amanhã, porque amanhã vamos ter convidada e é uma nutricionista incrível que eu adoro, tá? Ai, Cleide, que pena, não tem problema, vai estar a live lá, tá? E aí você assiste direitinho, que hoje foi um tema bem legal. Daia, que bom que você gostou. Que amanhã a gente vai falar sobre... E aí, gente, venham de verdade, porque assim, sempre quando eu faço live com ela, que é uma nutricionista, né? O nome dela é Débora. Gente, ela gera assim, ela traz uma consulta grátis pra vocês, assim, uma consulta incrível. Ela faz várias explicações. Então eu deixei ali, tá, gente, lá no feed, 3 propostas, 3 possibilidades de assunto. Vai lá e faz a sua votação. Qual é desses assuntos que você mais quer ouvir da nutricionista? Todas envolvidas em questões emocionais, tá bom? Vamos entender, né, como que as nossas questões alimentares impactam as nossas emoções e vice-versa, como as nossas emoções impactam a nossa vivência alimentar, tá? Então a gente deixou 3 temas lá. Mesmo horário, Thiago, sempre 8 horas da noite, tá? Segunda e terça sempre tem live 8 horas da noite. Segunda-feira eu escolho o tema, que nem hoje. Terça-feira vocês escolhem um tema. Toda segunda-feira eu posto lá no feed pra vocês escolherem um tema, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, diamantes da minha vida. E a gente se vê amanhã. Compareçam. Vamos fazer sala para a nossa visita. Beijo. Até amanhã.